Eclesiastes, capítulo 5. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e esteja mais pronto a ouvir do que a oferecer o sacrifício de tolos, porque eles não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar qualquer coisa diante de Deus, porque Deus está no céu e tu estás sobre a terra. Portanto, que sejam poucas as tuas palavras. Porque o sonho vem através da multidão de negócios, e a voz do tolo é conhecida pela multidão de palavras. Quando fizeres algum voto a Deus, não tardes em pagá-lo, porque ele não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que tu não prometas do que prometeres e não pagar. Não sofra a tua boca fazendo pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro, porque se iraria Deus contra a tua voz e destruiria a obra das tuas mãos. Perdão, pessoal, aqui é uma pergunta, tá? Não sofra a tua boca fazendo pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro. Por que se iraria Deus contra a tua voz e destruiria a obra das tuas mãos? Foi uma pergunta. Porque na multidão dos sonhos e nas muitas palavras há também diversas vaidades, porém teme tu a Deus. Se vires em alguma província a opressão do pobre e a violenta perversão do julgamento e da justiça, não te admires de tal acontecimento, pois aquele que é mais alto do que aquele que é considerado o mais alto, há ainda outros mais altos do que eles. Ademais, o lucro da terra é para todos, até o próprio rei se serve do campo. Aquele que ama a prata não se satisfará com a prata, e nem aquele que ama a abundância com o aumento. Isto também é vaidade. Quando aumenta os bens, multiplicam-se os que os comem. Que proveito têm os seus donos, além de contemplá-los com os seus olhos? O sono de um trabalhador é doce, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura do rico não permite dormir. Há um mal doloroso que vi debaixo do sol, a saber, as riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio dano. Mas estas riquezas perecem pelo mau trabalho, e havendo um filho, nada lhe fica na sua mão. Assim como ele nasceu do ventre de sua mãe, nu tornará, assim como veio, e nada tomará do seu trabalho, que ele possa levar na sua mão. E isso também é um grave mal, que em todos os pontos, justamente como veio, assim há de ir, e que proveito ele tem em trabalhar para o vento? E em todos os seus dias também come em trevas, e tem muita angústia e ira por causa de sua enfermidade. Eis aqui o que eu vi. Uma coisa boa e bela é comer e beber, e desfrutar cada um do bem de todo o trabalho que realizou debaixo do sol todos os dias de vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. E a todo o homem também a Deus deu riquezas e bens, e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho. Isto é dádiva de Deus, porque ele não há de lembrar muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe responde na alegria do seu coração, de seu coração. Então é isso, pessoal. Eclesiastes capítulo 5. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus e esteja mais pronto a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolos, porque eles não sabem que fazem mal. Então aqui, pessoal, eu acho que é uma grande reflexão sobre eu ia dizer as igrejas, mas eu ia ser generalista, né? Mas do que muitas pessoas que se consideram, como é que eu posso dizer, religiosos, que são religiosos, né? Colocam a religião acima da fé e acima de outras coisas ligadas à espiritualidade, e muitas vezes
muito buscam pelo caminho, mas não encontram, né? Eu ainda lembro quando minha avó me levava com 5 anos de idade para a igreja e eu simplesmente não entendia nada. Assim, eu ficava lá e eu não entendia por que que aquelas pessoas estavam gritando, estavam rodando, muitas vezes, e, enfim, por que que tinha que gritar para Deus ouvir, coisas assim. E assim, com todo respeito à forma que cada um professa sua fé, mas como eu não me senti iniciado naquele momento, iniciado em ouvir a palavra, eu pensava muito que talvez não fosse necessária aquela gritaria para Deus ouvir. Eu juro que eu pensava isso quando eu já era criança. Mas acho que com 5 anos de idade, a minha avó me levava. Aí no intervalo da igreja tinha din-din, né? Era igreja evangélica. Mas aqui ele está explicando muito sobre muitas pessoas religiosas de hoje em dia, né? Sem querer generalizar, mas que muitas vezes essas pessoas oferecem sacrifícios, gritam, choram. Cada um tem sua relação com Deus, eu não estou julgando especificamente ninguém, não é meu papel julgar, mas que é muito mais, eu prefiro muito mais buscar minha conexão com Deus e me sentir conectado com Ele. Cada um dá, é isso, né? Cada um faz da sua forma, do que precisar gritar, rodar, me jogar no chão, ou até mesmo, né? Cada vez mais tem crescido essa fala de não precisar ver o milagre para acreditar em Deus. É isso, o milagre já é isso. A gente já acordou, já está vivo, já está respirando, já tem mais um dia para lutar e esse é o milagre, né? Então, aqui também, sobre essa parte de entrar na casa de Deus, quando ele fala esteja mais pronto para ouvir, eu me senti tocado para falar uma coisa aqui, que eu acho que está em alguma parte de Provérbios, mas que tem a ver com isso, né? Que a fala, o ouvido de quem ouve tem que ter mais atenção do que a fala de quem fala, de quem ensina, de quem fala. Porque quem fala, muitas vezes, está ensinando uma coisa e não quer dizer que você vai entender exatamente aquela coisa. Mas se seu ouvido for atento, você pode aprender até outras coisas com base no que estão te ensinando, né? Então, e até para aprender, muitas vezes, é necessária humildade. Muitas vezes não, né? Sempre para aprender é necessária humildade. Por quê? Muitas vezes, a maioria das vezes, o ensinamento ele vem de uma forma que ele não é o mais adoçado para a pessoa, porque é uma coisa nova, porque é um desafio novo, aprender, é uma coisa nova para você, é uma coisa que você não sabia. Então, seu ouvido, muitas vezes, o nosso ouvido, tem que ser mais humilde, mais atento até do que a boca de quem fala. Por isso que os ensinamentos, em regra, não são divertidos, né? Por exemplo, você lembra lá do mestre Miyagi, eu estava falando isso ontem. Bora, Daniel San, limpa aqui, agora limpa aqui. E gira a mão. E o Daniel San não entendendo nada. Caraca, que negócio chato, eu não tô aprendendo Kung Fu. E aí, quando o Daniel San foi lutar lá, já estava um movimento registrado no corpo dele, mesmo sem ele precisar fazer todos os movimentos de Kung Fu, só com o treino dele de limpar uma casa. Então, ali é um ensinamento muito grande, por isso que eu gosto tanto de filosofia chinesa, desses conhecimentos também mais indiretos. Então ele vai falar: não te precipites contra a boca, nem teu coração se apresse a pronunciar qualquer coisa diante de Deus, porque Deus está no céu, e tu estás sobre a terra, portanto que sejam poucas as tuas palavras. Porque o sonho vem através da multidão de negócios e a voz do tolo é conhecida pela multidão de palavras. Depois eu vou meditar nesse terceiro versículo aqui. Estou falando para mim mesmo do futuro. Vamos lá. Que quando fizeres algum voto a Deus, não tardes em pagá-lo, porque ele não se agrada de tolos. O que votares, pagam. A gente ouve muito sobre a importância da nossa palavra, gente. O quanto antes a gente honrar a nossa palavra, melhor para a gente se livrar de mais um compromisso e não correr o risco de não conseguir arcar, né? Mas, claro, cada coisa tem seu tempo. Maravilha. Eu vi alguns outros pontos aqui que são dignos todos são, né? Mas que são dignos, pelo que eu lembrei, de tecer comentários. Eu vou só procurá-los aqui. Olha só que interessante. Ademais, o lucro da terra é para todos, até o próprio rei se serve no campo, que é uma regra das leis herméticas, a lei da correspondência, o que está embaixo é como o que está no alto, o que está no alto é como o que está embaixo. E também, se você for ver, talvez não seja esse o sentido da oração, ou talvez seja, mas a oração diz assim na terra como no céu.
Então, até a pessoa mais rica, ela vai ter que se servir do campo, do alimento, das coisas que vêm do campo. Então, ela é um ser humano como você, ela só tem mais informações, está em uma posição diferente. E quando você lembra disso, a pessoa consegue deixar de ficar idolatrando outras. Porque são só pessoas de carne e osso, claro, talvez tenha mais conhecimento, talvez seja até mais honrada, talvez, mas são só pessoas. No final, tem uma fala de uma pessoa que ele diz assim: quando eu estou com muito ansioso por causa de uma pessoa, imagina a minha cabeça batendo no meio fio e a dela, as duas vão quebrar do mesmo jeito. É interessante, né? Essa forma de ver o negócio. Aquele que ama a prata não se satisfará com a prata, nem aquele que ama a abundância com o aumento. Isso também é vaidade. Isso aqui sobre também a corrida dos ratos, né, pessoal? De certa forma. Cara, por mais que tenha um desejo no nosso coração, em determinados graus, não é necessariamente satisfazer aquele desejo que vai nos satisfazer, não é necessariamente realizá-lo que vai nos satisfazer, né? Porque ou a gente vai aumentar a meta, tem aquela frase famosa, né? Vamos dobrar a meta, e quando a gente alcançar a meta, vamos dobrar ela de novo. Ou vai surgir outro desejo no lugar. Então, sabendo disso, não foque só no desejo, né? Tenha atenção à experiência toda do processo. E é isso que vai dar aquele foco extra para poder a gente fazer as coisas cada vez mais bem feitas. Não é isso? Atenção em cada detalhe, entregar cada detalhe cada vez mais bem feito. Quando aumenta os bens, multiplicam-se os que comem. Que proveito tem os seus donos além de contemplá-los com os seus olhos? Interessante isso, né? Porque riqueza que eu tô, no sentido que eu estou dizendo, ela é material e ela tem um limite. Então, tipo assim, você não vai poder comer a comida toda do mundo, mesmo que você seja dono dela, né? Interessante. Porque, gente, por mais que o que eu esteja falando muitas vezes seja óbvio para algumas pessoas, para outras não é. É engraçado que é possível viver uma vida toda sem pensar sobre isso. Eu já tinha pensado sobre isso, porque eu já vi esse versículo em outro momento, mas às vezes, principalmente quando a pessoa está numa fase mais apegada à riqueza, ou a bens, ou à busca por algo específico, a pessoa esquece, né, que riqueza, tipo assim, ela é ilimitada, mas ela tem um limite porque você pode fruir dela, porque seu tempo tem um limite, sua tudo. E isso não é um convite a você não buscar por ser rico, né? Mas é um convite a você respirar entre essa busca, lembrar de respirar, da cadência da vida. Até a respiração é um ciclo, né? Respira, distribui dentro do corpo, eu acho que inspira. Toda vez eu fico em dúvida, aí você solta o ar. Mas estas riquezas perecem pelo mau, desculpa. Mas estas riquezas perecem pelo mau trabalho, e havendo um filho, nada lhe fica na sua mão. Excelente. Aí ele vai lembrar, assim como ele nasceu do ventre de sua mãe, nu tornará, assim como veio, e nada tomará do seu trabalho que ele possa levar na sua mão. Porque no final todo mundo vai ter o mesmo fim. Porque ele não há de lembrar muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe responde na alegria de seu coração. E é isso, pessoal, capítulo 5. Vamos para o próximo.